Fala, galera. Seguimos aí de volta para darmos continuidade, né, aos nossos trabalhos aí de educação e ensino, né, não presencial. Então, abordando hoje os conteúdos de geometria do segundo ano, da segunda série do ensino médio. A gente retoma um pouco o conteúdo e aproveita para fazer a correção das listas com os gabaritos bem descritivos de geometria e referente às aulas do dia 4, 11 e 18 do 5, né? A gente tratava de alguns estudos voltados para trigonometria, para o ciclo trigonométrico, equações e funções trigonométricas principalmente, certo? Ah, então vamos lá. Ressalto que acompanhem com atenção a videoaula, anotem as dúvidas, façam a correção no caderno de vocês. As questões que tiverem errada, copiem conforme está apresentado na apresentação, né, que vocês estão vendo no vídeo. Identifiquem o local onde vocês cometeram os erros, tentem entender os erros que vocês cometeram. Se persistir algum tipo de dúvida, alguma dificuldade, pode pode me chamar nos grupos de WhatsApp, pode me contactar, estou à disposição de vocês, estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Não se preocupem, não se desesperem, porque não está entendendo alguma coisa ou outra, tem dificuldade, me procure para a gente conversar, para a gente dialogar e buscar um denominado comum para que você possa compreender o conteúdo, certinho? Qualquer dúvida, estou à disposição, vamos lá então. Para o dia 4/5/2020, que foi a nossa primeira lista, né, desse período de maio agora, com relação ao conteúdo. Então, relações das equações trigonométricas, né? Gabarito de geometria referente à aula do dia 4/5. Questão 1, ele pediu o seguinte: calcule seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Ó, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui, primeiro, é uma equação por quê, professor? Porque ela envolve uma estrutura equacional. Se você observar ali, ó, você tem um seno de uma incógnita x qualquer que é igual a um valor numérico. Raiz de 3 sobre 2 é um valor numérico, um número real qualquer. Então, como que eu vou resolver isso, professor? Olha só, seno de x, ele não é igual a raiz de 3 sobre 2? Se a gente parar para pensar e voltar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente, não é 1, 2, 3? O único número que começa com 3 na parte de cima da divisão, vou esse linguajar para ficar fácil para vocês, é o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, você já sabe que o seno de raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Ou é o seno de quem também? Lembra da simetria lá, né? A congruência entre os ângulos de 120, porque se você volta lá no ciclo trigonométrico e usa aquela relação de simetria que a gente usava, o ângulo notável do primeiro quadrante tem um simétrico a ele em algum dos outros quadrantes do ciclo trigonométrico, que vai ter exatamente o mesmo seno. Quando eu falo mesmo seno, cuidado, mesmo seno, inclusive da ressignificação do valor positivo ou negativo numérico, certo? Então tem que ser igual. Então, raiz de 3 sobre 2 positivo, só o 120 que tem, né? Então, porque se você pega os 120 graus como o 60, lá no ciclo trigonométrico, que liga ele no eixo seno, ele vai dar exatamente em raiz de 3 sobre 2 ali aproximadamente, né? Que é aquela, equivale àquela parte do raio, e na região positiva, no quadrante positivo, certo? Então, só os dois. Ou seja, o seno de x pode ser representado por seno de 60 ou seno de 120. Matamos a charada. X é igual a 60 ou 120, ok? Porque ambos podem assumir raiz de 3 sobre 2. Como ele pediu para representar isso aqui em radianos, se ele pedisse para representar em radianos, muito simples, né? 60 vale a x, 180 vale π. X vai ser igual a π sobre 3, né? Multiplica cruzado, vai ficar π sobre 3, simplificando. Mesmo jeito para 120. 120 vale x, 180 vale π, multiplica cruzado, x vai ficar igual a 2π
dividido por 3. Então, 2π sobre 3. Então, π sobre 3, 60 graus, e 2π sobre 3, 180 graus. Muito simples essa equação, certo? A segunda equação, calcule cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. Ó, cosseno de menos raiz de 2 sobre 2 é o cosseno de x. É quando o x vai ser quem? Ó, vamos lá de novo. 1, 2, 3 para seno, 3, 2, 1 para cosseno, certo? Então, o cosseno, que vai ter o 2 no denominador da divisão, é só de 45 graus. Então, você já deduz que x equivale a 45 graus, certo? Logo, o cosseno de x vai ser igual a π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque o π sobre 4 é 180 dividido por 4, porque o π vale 180. Então, 180 dividido por 4, você faz a divisão, vai dar 45. Bate a hipótese de 45 graus, beleza? Tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Novamente, você volta lá nos ângulos notáveis, na tabelinha, que é a denominação de visualização mais simples, né? Se você observar lá, tangente de 30, 45 e 60 vai vir na sequência. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Então, tangente de x, nesse caso, vai ser a raiz de 3 sobre 3. Ou seja, vai ser x igual a 30 graus, porque ela está sobre 3, né? E a próxima tangente, que é de 60, que seria também raiz de 3, é sozinha. Então, sobra para a gente só tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente sabe que x é igual a 30 graus. E a tangente, ela só é positiva onde? Só no primeiro e no terceiro quadrante, né? Porque no primeiro, ela parte do centro e toca na parte superior da reta tangente, e o terceiro quadrante passa. Qualquer arco daquele sai do centro, sai do arco, né? Passa pelo centro e vai lá para a parte superior da reta tangente. Então, no primeiro quadrante, a gente só tem o 30 graus, que a gente deduziu pelo x e pelos ângulos notáveis. Se a gente transformar, é o π sobre 6, certo? E no terceiro quadrante, quem que é simétrico a 30 graus? Quem que é simétrico a 30 graus? Então, é simétrico a 30 graus, quem quiser encontrar, né? Você tem 180 graus ali, rodou, mais 30, ou seja, 210. Porque o ângulo de 210 graus também, lá no terceiro quadrante, a tangente dele vai ser também raiz de 3 sobre 3, né? Então, nós temos aí, então, a transformação, né, de π mais o π sobre 6, ou seja, 30 vale π sobre 6 e 180 vale π mais π sobre 6, vai dar 7π sobre 6. Ou você pega o 210 e faz regrinha de 3 também, transforma direto, né, e vai dar a mesma coisa, 7π sobre 6 para 210 graus e π sobre 6 para 30 graus. 30 e 210, os dois ângulos simétricos, primeiro e terceiro quadrante, que tem a tangente positiva de raiz de 3 sobre 3, né? Análise trigonométrica bem simples. Agora nós vamos para o gabarito, né? Correção da aula que nós tivemos no dia 11/5, de funções trigonométricas, né? Caracterizando primeiro agora a função seno. A gente viu que a função trigonométrica, a função senoide, a função seno, né? Ela tem algumas predefinições que a gente viu de estudos no ciclo trigonométrico. Ela tem domínio, contradomínio e imagem definidos. Ela tem uma predileção de representação gráfica da função seno, que é uma função periódica. Então, a gente tem todas essas condições que a gente analisou na aula anterior. E hoje a gente usa essas relações para poder resolver os exercícios. Mas vamos lá. A aula de 11, a primeira questão pedia para você determinar o valor do seno de 4.290 graus. Como que eu resolvo, professor?
seno, cosseno e tangente de ângulos tão grandes, assim, que eu sei que são ângulos que deram várias voltas no ciclo trigonométrico. Primeiro você pega o valor grande e divide por uma volta completa no ciclo, 360 graus. O resto que sobrar na divisão é o ângulo em que vai estar parado, certo? Então, o resto que deu da divisão é o ângulo que para a quantidade, onde eu parei de dar voltas em cima dele no ciclo trigonométrico. E o resultado da divisão ali, ó, é a quantidade de voltas que eu dei. Então, se eu pegar 4.290 e dividir por 360, eu tive um resto aqui, ó, da divisão que foi de 330 graus. E sobrou quanto lá? 330. Resultado da divisão até então, 11, ou seja, ele deu 11 voltas no ciclo trigonométrico e ao final da 11ª volta ele parou sobre o ângulo de 330 graus. Logo, o seno de 330 é quanto? É o mesmo seno de 4.290 por conta da simetria, vocês concordam? Logo, ali no 330 graus também estaria 4.290, seno de 4.290 menos meio, porque se você pegar ali junto com 330 e ligar no eixo seno, lá no quarto quadrante, você vai para o eixo da vertical, o eixo Y, né, que é o eixo dos senos, vai dar na região negativa, por isso menos meio, certo? Por que menos meio? Porque eu sei que ele é meio pela relação de 330 com um ângulo notável de 30 graus. Muito simples, né? Isso. Determine os valores de cosseno de 3.555 e seno de 3.555. Então, 3.555, se eu dividir por 360, eu dou 9 voltas no ciclo e sobra um ângulo de 315 graus, certo? Então, o cosseno de 3.555 é o mesmo cosseno de 315. 315 lá no ciclo trigonométrico, no quarto quadrante, é simétrico ao cosseno de 45. Logo, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 315, ao ligar no eixo x lá, também vai dar raiz de 2 sobre 2, né? Ambos tocando no eixo do cosseno na região positiva. Já o seno vai ser o mesmo seno de 315, vai ser o mesmo menos seno de 45, né? Logo, o menos seno de 45, porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que o seno de 315, se eu pegar ele, ligar no eixo do seno, ele vai ser negativo, então menos raiz de 2 sobre 2. Muito tranquilo, né? E 3, tá pedindo para que você mostre que a função definida por f de x igual a cosseno de x seja par. Isto é, cosseno de menos a igual a cosseno de a. É a simetria, né? Cosseno de menos a, cosseno de um número negativo, é igual ao cosseno desse mesmo número positivo, né? Para qualquer número real a. Então, se o cosseno de menos a é igual ao cosseno de 2π, ou seja, uma volta completa, né, no ciclo trigonométrico, menos o a. Então, cosseno de menos a, o cosseno de um número negativo, é igual ao cosseno de 2π, a volta completa no ciclo trigonométrico, menos aquele cara, né, que está subtraindo. Então, eu tenho aqui que cosseno de 2π vezes o cosseno de A, mais o seno de 2π vezes o seno de A, né? Relação equacional trigonométrica, né? Relação cosseno-seno. E a gente já viu também na equação, cosseno de 2π vezes cosseno do número mais seno de 2π vezes o seno do número, certo? É tudo distributivo ali que a gente aprendeu aquele macetezinho da equação trigonométrica. Logo, cosseno de 2π é 1, certo? Vezes cosseno de A mais seno de 2π é 0. Vezes seno de A. Sobrou o quê? 0 vezes seno de A dá 0. 1 vezes cosseno de A dá cosseno de A. Então está comprovado, né? Cosseno de menos A está provado que é igual ao cosseno de A, certo? Só usamos aí a relação de desenvolvimento equacional e resolvemos o que podíamos fazer, ok? Lembre-se da condição distributiva, né? Cosseno de um ângulo vezes o cosseno de outro mais o seno de um vezes o seno dele, né? Para a próxima lista, a aula do dia 18/5
de função trigonométrica, agora a gente tratava da função cosseno, né? Nós vimos anteriormente a função seno, agora a função cosseno, que também tem por característica uma relação de função grafical cosseno, tem uma cossenoide que a define, tem domínio, contradomínio e imagem específicos da função cosseno e diferente da seno, cresce e decresce em períodos, a sua imagem tá pré-definida dentro de um intervalo, né, que esse intervalo a gente já viu que é -1 e 1, e nessa aula a gente pediu algumas relações com relação de definição da função trigonométrica cosseno. Então, ó, na questão 1, o menor valor não negativo côngruo ao arco de 21π sobre 5 é igual a, aí deu as alternativas, né? Então, ó, 21, se a gente pegar o 21π sobre 5 e dividir, a gente vai chegar num denominador, né? Primeiro, está irradiando, vamos transformar isso em graus. Π vale 180, então no lugar de P eu ponho 180, 21 vezes 180 dividido por 5, 3.780. Dividido por 5, 756. A gente tem o arco de 756 graus, certo? 756 graus dividido por 360 graus, que é a volta completa, eu tenho um quociente igual a 2 e o resto 36. Ou seja, a gente deu 2 voltas no ciclo trigonométrico e quando eu comecei a terceira volta, eu parei sobre o arco de 36 graus, ok? Então, o arco de 36 graus é a primeira determinação positiva ou não negativa, né, que a gente tem. Ou seja, o primeiro arco, menor arco que eu parei ali, menor valor, né, não negativo, ou seja, positivo, e côngruo aos 756 graus, né? Por relação de simetria, a gente já sabe disso, né? Deu as 2 voltas e parou sobre um ângulo que era o 36. Então, ele é côngruo a 756. E quando a gente iniciou a terceira volta e parou no 36 graus, a gente já tem, então, essa determinação do arco de 756 graus. Só que o arco de 756 graus foi dado em radiano. Vamos transformar esse 36 também em radiano para ver se bate com as alternativas que nós temos. Regrinha de 3, né? Pi vale 180, x é igual a 36 graus. Se a gente transformar isso, vai dar o quê? Pi sobre 5, né? Então, se você resolver a regrinha de 3 lá, vai dar pi sobre 5. Então, 21 pi dividido por 5, então, era 756. Então, 36, que é a primeira determinação positiva do arco de 756, vai dar pi sobre 5, né? Usando a regrinha de 3, logo da alternativa A. 2. Ele pede para verificar as propriedades a seguir são verdadeiras ou falsas. E para justificar, né? Para a função cosseno, o período da função cosseno é 2π. Ó, o período da função cosseno é 2π? Não, né? Qual que é o período? O período da função cosseno é 2π. Por que é 2π? Porque você pega a função cosseno, representa ela no plano cartesiano ali, e ela é uma função periódica, ela parte do menor valor cosseno possível ao maior valor cosseno possível, certo? Então, se você pensar, o cosseno de 0 é 1, e cosseno de 180, menos 1. Então, cosseno de π é menos 1, certo? Então, o ponto inicial desse gráfico é lá no menos 1. Ela vai menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Menos 1, 0, 1. Fica fazendo aquela onda, né? Nesse período. Então, o período da função cosseno não é 2π, não tem nada a ver 2π, ele é 2π, né? Aí eu até coloco a justificativa para vocês, porque se cosseno de x é igual a y, ou seja, toda função f de x ou y é igual à própria função, né? Então, cosseno de x, que é a própria função, é igual a f de x ou y. Qualquer valor que você colocar de x ali, você vai encontrar um valor para y, não vai? Quanto mais você deduzir e substituir valor em x, mais em y vai surgir soluções, resultados. Então, o período dela é 2π, certo? Porque na 2, a função y é igual a cosseno de x é par, porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Verdade, né? A gente acabou de ver isso no exercício anterior, que a paridade é dada por cosseno de menos x igual a cosseno de x, certinho.
ou seja, o cosseno do número negativo é igual a paridade, congruência ou simetria desse mesmo número, né? Bate certinho. Então, se eu falar que f de x é igual a cosseno de x é uma função par, tá certinha, beleza? 3. A função y é igual a cosseno de x, ela é decrescente no primeiro e no segundo quadrante, e crescente nos terceiro e quarto quadrante, né? A cada volta no ciclo trigonométrico. Então, se você considerar a partir do zero e ir até o 360 no ciclo trigonométrico, mas fazendo isso sobre o plano cartesiano, você vai ver que no primeiro quadrante, lá no primeiro quadrante, ela é decrescente, né? Ela está decrescendo no primeiro quadrante, a função cosseno. No, e no segundo acontece a mesma coisa, né? Ela continua decrescendo a função cosseno. Ela parte de zero e vai no sentido do menos 1. Se pensar nessa condição, né? Ela parte de zero vai até lá no 180, cosseno de 180 é menos 1. Ela está decrescendo. A partir daí, ela parte do menos 1, vai no zero, né? Que é o cosseno de 270, até chegar no cosseno de 360, que é 1. Beleza? Então, perfeito também. Certinho? Essas foram as nossas predisposições, as nossas análises para a função seno e cosseno. Fechamos o conteúdo de equação, agora vamos essas análises condicionais de funções trigonométricas para seno e cosseno. Seguiremos evoluindo esse conteúdo no decorrer dessas aulas. Destaco vocês que não se desesperem, não desanimem. Nós vamos dar prosseguimento, aos poucos vamos alcançar nossos objetivos. Estou à disposição de vocês. Ressalto, copiem no caderno, façam a correção, anotem o que vocês ficaram com dúvida, transmitam essa pergunta para mim pelos grupos de WhatsApp. Estou à disposição de vocês para auxiliar vocês. Se é dúvida, se a gente busca outros meios de se comunicar, em chamada, alguma coisa, para ir sanando essas dúvidas, estou totalmente disposto a ajudar vocês. Aos poucos a gente vai conseguir. Qualquer dificuldade, qualquer problema, me contate para eu solucionar vocês. Vá corrigindo, colocando um certo ou um errado no caderno. A que tiver errado, coloca um erradinho e apaga e faz conforme tal gabarito. E tenta enxergar o local onde você errou para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. A gente ainda vai conseguir evoluir com esse conteúdo. No retorno às aulas presenciais, a gente vai prever uma preparação de retomada desses conteúdos para auxiliar vocês nas atividades, ok? Qualquer coisa estou à disposição. Aos poucos vamos evoluindo. Um abraço, até mais.